Quando eu falo inteligência artificial, o que te vem à cabeça? E no imaginário dos brasileiros em geral, o que significa a IA? Será, por exemplo, que a questão da regulação importa? Ou será que a maioria quer usar a tecnologia como ferramenta e pronto? Vem comigo, eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o professor e pesquisador aqui da FGV Comunicação Rio, Vitor Piaia. Bem-vindo, Vitor. Tudo bom, Leila? Vitor, você não é novato aqui nesse programa e você já sabe que a gente costuma começar quebrando o gelo. No teu dia a dia, como é que você mais usa a inteligência artificial? Na função de professor e pesquisador, fazendo referência bibliográfica. Sabe aquela referência chata, cheia de regra da ABNT? Quando a gente pega ali a inteligência artificial e pede para ela ajustar um conjunto com 30 referências, em 2 segundos sai ali uma lista perfeita. É muito bom. Boa dica, porque as regrinhas da ABNT... Nem todo mundo lembra, né? Nossa, aquilo é... Agora, no meu mestrado, quando eu tenho que fazer referências bibliográficas, Exato. Eu sofro com as regrinhas da BNT. Não dá para errar mais. Não dá para errar mais. Vitor, eu comecei com essa pergunta porque o mote para essa nossa conversa é um relatório do projeto Mídia e Democracia, feito aqui pela FGV Comunicação Rio, sobre a inteligência artificial no imaginário dos brasileiros. E a dimensão utilitarista da IA chamou a atenção de vocês, não foi? É isso, Leila. Esse relatório ele teve o objetivo, na verdade, como um conjunto de outros relatórios que a gente já vem produzindo aqui, de tentar entender os usos e as percepções das pessoas na prática. A IA, ela está no imaginário público, a gente tem projeções sobre para onde ela vai, o que ela pode fazer, mas o que efetivamente as pessoas estão falando sobre isso, né? O que efetivamente importa no dia a dia das pessoas. E essa dimensão utilitarista, ferramental da inteligência artificial, apareceu muito claramente aqui para a gente como o elemento central para entender esse imaginário sobre a tecnologia, ou seja, o que as pessoas estão preocupadas mesmo? As pessoas estão preocupadas no uso cotidiano, em facilitar uma tarefa, em automatizar algum processo, em incorporar um elemento ou um hardware de inteligência artificial no seu dia a dia para ter uma agenda, para ter um planejamento. Ou seja, esse uso ferramental, ou seja, cotidiano, ele apareceu muito forte e foi o que mais se destacou nesse levantamento que a gente fez. Vocês analisaram, acho que 350 mil postagens no Facebook, no X, no Instagram. E eu queria saber mais sobre a metodologia. Vocês foram atrás de menções a IA nas postagens? Como é que foi isso? Isso, exatamente. A gente utilizou a metodologia linguística clássica que nós desenvolvemos aqui na FGV, montando regras de pesquisa que faziam menções à inteligência artificial, IA, e elementos agregados ali que compõem o conjunto semântico relacionado a essa tecnologia. É interessante esse ponto porque no momento de elaborar a regra, aparecia, quando a gente colocava IA, ele pegava as referências do eu ia para algum lugar. Então sempre tem esses percalços metodológicos do caminho, são interessantes. Então a gente tem que fazer uma série de adaptações na regra, por exemplo, de IA, com IA, porque aí a gente conseguia, de alguma forma, identificar quando as pessoas estavam falando especificamente sobre inteligência artificial. Na construção do imaginário do brasileiro sobre inteligência artificial, qual é a importância dos influenciadores de tecnologia? Olha, os influenciadores de tecnologia, eles têm assumido um papel muito relevante. Evidentemente, é o nicho principal que trata desse assunto, né? Assim, é um tema que os influenciadores de tecnologia não podem fugir, né? Agora, quando a gente observa o tipo de publicação que esses influenciadores fazem, a gente consegue identificar que elas têm uma proeminência de um pensamento mais positivo, mais quase que propagandístico sobre para onde essa tecnologia pode levar a gente. É claro que está todo mundo animado, está todo mundo cheio de incertezas, mas com uma certa animação sobre para onde essa tecnologia pode levar a gente. E esse conjunto acaba sendo o tipo ideal, né? Assim, aquele conjunto que mais propaga esse tipo de conteúdo. Não propagandístico, acho que eu me expressei mal, mas assim,
menos crítico e mais esperançoso sobre o horizonte que essa tecnologia abre para a gente. E os pessimistas ou cautelosos, quem são? Então, quando a gente vai olhar os pessimistas e cautelosos, a gente encontra outros conjuntos de influenciadores, que muitas vezes não são os influenciadores da tecnologia, mas de áreas que podem ser afetadas ou que já estão sendo afetadas pelos efeitos negativos da inteligência artificial. Então, por exemplo, todo o debate sobre arte, autoria, cultura, a política, né? Por que não? Todo mundo que trabalha com essas frentes do dia a dia, que já estão sendo afetadas pela tecnologia, de alguma forma já consegue ter um freio e uma visão que é um pouco mais crítica sobre, pelo menos, apontar os potenciais riscos. E é interessante que há pouco mais de um ano houve aquela crise na OpenAI, né, que desenvolveu o ChatGPT, e uma crise um bocado motivada por esse dissenso, otimistas e aqueles que acham que vamos desenvolver esse negócio e está tudo bem de um lado, e pessimistas do outro, ou pelo menos cautelosos, eu diria. Exato. É curioso isso, né, a gente fazer essa reflexão também. Exatamente, porque já faz parte do dia a dia, né? É engraçado porque quando uma tecnologia ela aparece, ela gera, por um lado, para boa parte da população, quase que nenhuma reflexividade, você incorpora ela e você só quer saber o resultado dela. E para uma outra parte, um pouco mais atenta, uma reflexividade extremada, né? Você não consegue incorporar ela se você não consegue não pensar todos os seus efeitos, suas consequências, para onde ela pode ir. Então, de alguma forma, esses dois movimentos, né? Tanto de uma reflexividade exacerbada, que às vezes projeta algo que acaba não acontecendo, quanto uma reflexividade inexistente, também é ruim, porque as pessoas acabam sendo levadas, né? E não pensando nas consequências e nos usos possíveis que aquelas tecnologias podem ter para além do uso cotidiano delas. E nesse uso cotidiano utilitarista, em 2024, como é que a maioria dos brasileiros usou a IA? Por exemplo, interações com robôs conversacionais. É horrível isso que a gente acaba falando, né? Chatbot mesmo, mas como é que os brasileiros interagiram ou usaram de alguma forma a IA? Não deve ter sido com as regrinhas da ABNT, pelo menos para a maioria. Não, exatamente. Provavelmente. A pesquisa ela não consegue entrar tanto assim, né, nesse grau de detalhes, mas a gente consegue identificar que as pessoas utilizaram muito para criar coisas. Acho que nesse momento experimental, né, a gente consegue ver que as pessoas estão usando os chatbots para criar músicas, para usar, quase que testando a criatividade de uma tecnologia. Imagens também. Imagens. Muitas imagens, as pessoas ficam testando de alguma forma tudo que aquele conjunto de ferramentas tecnológicas pode gerar. Então, acho que esse período de criação, né, talvez seja o uso... Porque é isso, nem todo mundo sabe como incorporar no dia a dia de maneira produtiva ou de maneira não tem essa clareza sobre como fazer a inteligência artificial de fato usar a sua vida. Mas você facilitar a sua vida. Agora, por outro lado, você quer usar, né? Você quer testar, você quer descobrir. Então, essa dimensão criativa talvez tenha sido aí a principal forma com que a população acabou se aproveitando e se apossando dessa tecnologia. E nesse debate público, quando se referem a IA, é necessariamente quando falam de tecnologia ou não? Podem estar falando de outra coisa que aparentemente não tem nada a ver, tipo religião? Exato. Isso tem aparecido bastante. A gente identificou muitas publicações de conteúdo religioso, por exemplo. Montagens mesmo, imagens criadas utilizando motivos religiosos, criando cenas. E, na verdade, você está falando assim, eu usei inteligência artificial. Mas você não está falando sobre a dimensão tecnológica da coisa. Você está usando aquilo para criar uma imagem que cativa. Um outro elemento que apareceu bastante também foi IA e saúde, né? E aí tem um imaginário que é interessante, né? Sobre como a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, a melhores diagnósticos, antecipar alguns possíveis problemas que uma pessoa pode ter, aprimorar processos. Então, assim, essas dimensões não precisam necessariamente estar ligadas à tecnologia no sentido mais estrito da coisa e acabam transbordando para outros tipos de debate. Nos jornais, nos jornalões, mídia tradicional,
A gente vê um bocado de reportagem sobre inteligência artificial, então eu imagino que no ambiente digital esteja presente também. Com certeza. Talvez esse seja o ponto fundamental, né? Esse tipo de tema é pauta. Não tem jeito. Você precisa discutir. Essa editoria de tecnologia, ela sempre existiu, mas o transbordamento disso como uma pauta que se impõe no debate público, isso talvez seja a grande transformação nos últimos 2 anos. Então, assim, os jornais hoje, eles têm um papel central disseminando e criando esses imaginários, né? Tanto na perspectiva mais assustadora dele, tornando essa tecnologia algo maléfico, quanto também, às vezes, propagandeando, né, algum tipo de... Não propagandeando, né? Eu estou usando essa palavra, não está sendo muito feliz, mas adotando uma posição menos crítica sobre como isso pode acontecer. Comemorando lançamentos, novidades, por aí vai, né? Exatamente. Esse tipo de evento que lança um novo produto, atualiza algo, isso tudo aí tem uma cobertura gigantesca e muitas vezes pouco crítica. E tem a cobertura econômica também, das empresas, o que aconteceu com a empresa X ou Y que fabrica semicondutor e que aí, qual é o valor de mercado dela, subiu, desceu, tudo isso acaba sendo notícia. Acaba entrando no mesmo pacote. Como é que fica a preocupação com regulação? Ou o brasileiro não está nem aí? Olha, a preocupação com regulação ainda é pequena. Na verdade, eu diria que é um debate nichado. Quando a gente identificou as menções à regulação dentro desse conjunto de dados que nós pegamos, apareceu muito forte para a gente a centralidade do judiciário como o principal ator institucional que está discutindo esse tema no Brasil. É interessante porque tem o PL que está tramitando relacionado à inteligência artificial, mas é o judiciário, mais especificamente o Alexandre de Moraes, que está em todas, né, e que está nesse tema também, como o principal ator institucional que está discutindo isso. E aí vale ressaltar, né? Não é uma propaganda, mas um evento que nós organizamos aqui na FGV acabou aparecendo com destaque nesse relatório, porque, de fato, conseguiu pautar, de alguma forma, esse tema e boa parte do debate sobre risco esteve relacionado a esse evento. E o Alexandre de Moraes estava na presidência do TSE na virada do ano e justamente participou, no fim de 2023 ainda, de um evento da FGV e falou sobre isso, a preocupação toda com as eleições, o que viria a ser o uso de inteligência artificial nas eleições. Aí no começo de 2024 houve aquelas resoluções do TSE também. Então, por conta das eleições municipais, houve uma série de cuidados por parte do judiciário, notadamente do TSE, para evitar que houvesse deepfake, por exemplo, no meio da campanha e tal. Exatamente. O momento eleitoral ele acaba chamando muita atenção, né? E aí, Leila, é interessante pensar que boa parte do debate sobre risco relacionado à inteligência artificial está calcado na ideia do engano, de que a inteligência artificial pode produzir algo que você não consegue discernir se é verdade ou mentira, o que é, de fato, o maior risco possível que a gente pode prever a partir dessa tecnologia. No entanto, eu acho que é um erro, e a gente tem discutido aqui, a pesquisadora Letícia Sabatini, aqui da FGV, inclusive, tem falado muito sobre isso, sobre como o engano ele não é o único problema. Muitas vezes a pessoa sabe que aquele conteúdo é falso. Agora, o efeito que ele gera, emocional, o efeito de descredibilizar uma figura pública, o efeito de atacar a imagem de um opositor, ele continua acontecendo, mesmo se o conteúdo não estiver de fato enganando uma pessoa. Então é um erro pensar de que se não houver um engano completo, não há risco e não há um efeito dessa tecnologia na forma como as pessoas leem o mundo. Então eu acho que a gente tem que fazer essa mediação para tentar entender as nuances efetivas e os impactos que a inteligência artificial pode ter na política e na sociedade como um todo. E o uso generalizado de chatbots? Porque hoje é muito comum as empresas, né, e órgãos públicos e por aí vai usarem chatbots. Você às vezes fica na dúvida, estou falando com uma pessoa, não estou. Quem é mais jovem percebe, mas eu fico pensando no público mais velho, que tem menos intimidade com tecnologia. Isso é um ponto de reflexão também? Eu acho que é um caminho até um pouco irreversível, na verdade. Agora, isso
também tem a ver com um debate de fundo, né, que tem a ver com um investimento que é feito nisso, né? A partir do momento que esses robôs, que esses chatbots entregam uma boa comunicação que te corta custos e que aquele investimento vale, né, eles valem a pena. Eles podem ser utilizados e eu acho que faz sentido, a gente pode imaginar que eles vão continuar sendo utilizados. Agora, por outro lado, existem casos de empresas que adotaram uma automatização completa dos seus serviços e depois tiveram que voltar atrás, porque fizeram um investimento gigantesco e, no final das contas, tiveram mais problemas do que teriam se fossem pessoas atendendo. Então, também existe ali uma adequação que eu acho que a gente tem que respeitar, de alguma forma, o tempo da tecnologia se desenvolver, né? Essa corrida de tentar incorporar chatbot, inteligência artificial para todo e qualquer tipo de funcionalidade que uma empresa oferece ou que uma plataforma oferece, nem sempre gera o efeito esperado. Às vezes gera mais problema do que solução. Ou seja, então acho que tem um caminho aí que ainda está sendo pavimentado, o que é natural, né? Tendo em vista que a gente está falando desses temas assim de maneira ampla no debate público, sei lá, menos de 5 anos, muito menos de 5 anos. Né? Então, assim, é natural que as tecnologias também adotem esse processo de maturação e que as pessoas que incorporem a tecnologia nos seus produtos e serviços entendam o timing de colocar para jogo e as pessoas que estão usando também vão negociando e começando a se adaptar a esse novo cenário interativo. A gente falou de otimismo. E por que você acha que o otimismo supera o pessimismo ou a cautela, uma vez que, por exemplo, você automatiza determinados processos, tem pessoas que talvez percam seus empregos, e por que tanto otimismo? Esse é um ponto interessante, né? Em alguns debates, o pessimismo ele está sempre na frente, né? Eu acho que essa questão do emprego ainda não é bem... não está muito clara para todo mundo. Tem poucas pessoas que estão sofrendo, neste momento, os impactos relacionados à sua vida econômica mais cotidiana. Eu acho que, por outro lado, também tem uma sensação de que a acessibilidade, né, o fácil acesso a essas plataformas, ele abre um horizonte em que eu posso explorar e descobrir um jeito de melhorar um processo meu, de identificar uma bet, né, que vai ser mais favorável para mim, de incorporar isso de maneira produtiva. Então, eu acho que o transbordamento e a popularização do uso abre uma efervescência criativa, né, que, de alguma forma, como é que eu vou dizer? Empodera as pessoas se sentem com um ferramental, elas se sentem com a possibilidade de fazer alguma coisa com uma ferramenta fantástica na mão delas. Agora, é isso. Se elas vão conseguir de fato, se é possível isso, ou se trata muito de uma certa ilusão, né, calcada exatamente em um otimismo exacerbado. Aí esse é que é o ponto que a gente precisa entender. Interessante. A gente falou da OpenAI e tem um personagem que estava lá na origem da OpenAI, que é Elon Musk. E que, aliás, também a gente poderia entrar na treta Elon Musk e Alexandre de Moraes, mas não vem ao caso. E que efeito você acha que vai ter a presença dele no governo americano, uma vez que ele é um sujeito contra a regulamentação, né? Pode tudo aí para as big techs. O que você acha que vai acontecer? Olha, Leila, é um cenário que a gente ainda tem que entender, porque se tratando de Donald Trump, existe sempre um cenário de incerteza gigantesco. Agora, é inegável que a centralidade que o Elon Musk teve na campanha, né, inclusive com algumas reflexões importantes sobre o uso da plataforma, o X como uma plataforma de campanha, ainda mais numa disputa acirrada como a que foi, coloca ele como uma figura de proeminência gigantesca, né, de uma influência gigantesca. Então, acho que a gente pode pensar aí desde maiores investimentos relacionados, setorizados, para áreas da tecnologia que o próprio Elon Musk trabalha e valoriza. A gente pode pensar, por exemplo, na incorporação dessas tecnologias no sentido de tentar aumentar a eficiência dentro dos processos do Estado americano, né? E pensar, evidentemente, isso
como você falou, né, na geopolítica global, né? Quando você tem um Estado americano trabalhando tão colado com um gigante da tecnologia, esses interesses que normalmente já se misturam, dessa vez se tornam quase que um só. Então a gente tem que pensar essa cadeia global da tecnologia aí sendo afetada profundamente por isso. Eu fiz essa mesma pergunta ao ChatGPT. O ChatGPT deu uma longa resposta, pedi para ele resumir e ficou assim. Elon Musk, como líder do Departamento de Eficiência Governamental no governo Trump, pode impactar profundamente redes sociais, tecnologia e inteligência artificial. Ele deve priorizar menos regulação para plataformas como o X, promovendo liberdade de expressão, mas com riscos de aumentar a desinformação. Em IA, pode incentivar a inovação no setor privado, mas cortes em programas públicos podem concentrar poder em grandes corporações como Tesla e SpaceX, enfim, das quais ele é dono. Essa abordagem pode acelerar avanços tecnológicos, mas traz preocupações sobre desigualdade e falta de proteção para usuários. Em última instância, a gente tem que pensar nos usuários, nós, afinal. Exatamente, adorei, melhor que eu. Mas essa concentração de poder nas empresas que criam a inteligência artificial, que desenvolvem a inteligência artificial, isso é um ponto aí de interrogação, não? É um ponto de interrogação e eu acho que dialoga com o que a gente estava falando antes, sobre o sentimento das pessoas de que elas têm alguma grande autonomia de criação, de uso, quando na verdade você tem esse choque, né? Uma concentração cada vez maior. Descentraliza por um lado, porque todo mundo pode criar e explorar aquilo, mas tem uma profunda centralização por outro e de fundo, né? E isso não pode ser desprezado, porque se um lado gera esse otimismo da criatividade, o outro lado gera o pessimismo da concentração, do poder concentrado na mão de poucos. E tem uma disputa geopolítica no meio disso tudo, né? Porque você tem, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a China, também não tão avançada em muitos sentidos nesse desenvolvimento da IA, uma empresa francesa aqui que se destaca, outra ali, mas, em última instância, tem um poderio norte-americano ainda muito acentuado, não? Exatamente. E ainda, que a gente nem falou aqui, mas toda a discussão sobre os efeitos climáticos e ambientais desse tipo de tecnologia. Até porque você tem servidores gigantescos que consomem energia à beça, e isso também é um ponto de atenção. Teve um relatório da Goldman Sachs há alguns meses atrás que já colocava uma pulguinha nessa história e pontuava de que talvez o custo do investimento, tanto o custo ambiental e o custo próprio financeiro, não fossem suficientemente adequados aos resultados. Então isso daí já gerou algum tipo de burburinho ali, né? E em relação ao futuro desse tipo de tecnologia. Mas assim, tem que pensar também que existem outras formas de pensar o uso e principalmente formas de tornar mais eficiente, né? Assim, a gente pode pensar uma IA que seja mais ecologicamente viável. Claro que isso não está na nossa mão para resolver agora, mas é um caminho que esse campo vai ter que tomar de alguma forma, porque a cobrança pública relacionada aos impactos ambientais vai acontecer, seja pela população, sociedade civil, seja por essas disputas geopolíticas aí que de alguma forma a gente sabe que influenciam tudo. Bom, você como pesquisador já disse que usa a IA no seu dia a dia. E como professor, a gente volta e meia fala aqui, quando a gente fala de educação, sobre o uso da IA na sala de aula, personalizando percursos para os alunos, enxergando deficiências de uma maneira mais precisa, já que a IA é capaz de analisar grandes massas de dados e com muita precisão, com uma lupa ali que chega bem pertinho. E você é um entusiasta ou é preciso ter um pezinho atrás? Olha, eu sou completamente partidário da visão de que a IA é uma ferramenta. E assim como qualquer outra ferramenta, ela vai salvar o nosso tempo de maneira muito expressiva, mas a gente tem que usar o tempo para esse tempo que foi salvo para fazer outras coisas, para conseguir avançar. Quem tem que avançar é a gente, não é ela. Então, assim, eu acho que eu não, com relação aos meus alunos especificamente, falando da minha experiência, eu entendo que eles podem fazer o uso que seja mais
útil, mais valoroso para que eles tragam trabalhos melhores, né? E aí, eu vou puxar a orelha aqui. O aluno da comunicação digital da FGV, ele tem que saber os problemas, ele tem que saber os riscos, ele tem que saber os erros, né? Não só ele, né? Mas aqui principalmente. Então, eu acho que faz parte deixar aberto para que os alunos consigam explorar as possibilidades, mas trabalhar também com muita tranquilidade, assim, sem caçar bruxas, sem tornar um problema, um monstro dentro de sala de aula, e mostrar para eles que, de fato, ele tem não dá para confiar totalmente. Né? O uso errado de uma ferramenta sempre vai dar problema. Aquela coisa, eu uso com moderação, né? Não à toa está essa discussão sobre os celulares, por exemplo. Exatamente. Né? O Brasil é um país em que a gente fala de a inclusão digital, como é importante a inclusão digital, mas aí chega um momento em que a gente, peraí, tem celular demais, celular na sala de aula não, dispersa a meninada, e rede social demais também talvez não seja uma boa ideia, e por aí vai, e a gente está bem nesse momento. É isso. E aí, na verdade, e eu acho legal isso. Aparece uma tecnologia, existe uma onda falando sobre ela, existe uma projeção gigantesca sobre tudo que pode, ou que vai acontecer, ou que não vai. E aí faz parte do nosso trabalho entender o que está acontecendo. Tem coisa que não dá para prever. Tem uso que as pessoas são muito criativas. Qualquer tecnologia que transborda para o uso popular leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou. Então, eu acho que tem uma maturação natural que faz parte, que a gente precisa seguir acompanhando. E é por isso que esse relatório foi feito. Porque a gente precisa entender o que as pessoas estão... elas moldam a ação delas no mundo, elas vão usar mais ou menos a IA, dependendo se elas têm medo, né? Se elas estão animadas, se elas acham que elas podem ficar ricas. Dependendo de como elas se posicionam e o imaginário que elas constroem sobre uma tecnologia, isso vai moldar a forma como elas vão utilizar ela no seu dia a dia, né? Então, assim, eu entendo que quando a gente fala de inteligência artificial, mas está falando de qualquer outra tecnologia, a gente tem que ter essa dimensão de olhar o que está sendo feito, o que está acontecendo, quais são os usos efetivos da tecnologia no cotidiano, na política, na saúde, na ciência, na religião, e aí sim a gente vai conseguir entender e compreender as melhores formas de evitar os riscos, né? de conter exageros. O exercício imaginativo faz parte, mas a gente precisa olhar para a realidade. Eu fico curiosa com uma comparação, né, da IA no imaginário do brasileiro com a IA no imaginário, por exemplo, do alemão. A Alemanha super ciosa dos dados pessoais, aquela coisa toda, como seria? Fica a ideia, viu? Esse é um bom relatório para ser feito, 2025. É isso aí. Querido, muito obrigada, adorei. Valeu, Leila, também gosto. Obrigada a vocês pela companhia, pela audiência. Se você está assistindo a gente pelo YouTube e ainda não segue o canal, faça isso. Se você está nos ouvindo no Spotify também, nos acompanhe. De uma forma ou de outra, você fica sabendo quando tem novo episódio. Até o próximo Meio Tempo.